hoje a gente vai falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, do funcionamento do cérebro, de uma maneira bem geral, assim, e como que isso impacta no processamento e no nosso comportamento, e falar um pouco da construção dos estereótipos de gênero. Eu sempre gosto de falar, já desde o início, que esse é um trabalho que eu faço em conjunto com outras 3 pesquisadoras, uma é a Letícia de Oliveira, que vai até falar no evento do Elas, que é aqui da UF também, e outras 2 que são as professoras Eliane Volchan e Fátima Hertal, que são professoras da UFRJ. E a gente trabalha muito em conjunto, tanto na busca de artigos, discussão de artigos, produção dos slides, enfim. Então, é um trabalho já desde o início, num conceito que a gente tem de ciência, sendo a melhor ciência, sendo a ciência no coletivo. Então, nada que eu fiz sozinha. Eu sou professora da UF, do programa de pós-graduação em neurociências, também da UF, e a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é falar um pouquinho sobre o cérebro, porque os fenômenos que a gente vai falar hoje, e mais particularmente nas próximas semanas, elas são fenômenos que são frutos do funcionamento cerebral, do jeitinho que ele funciona, né? Então, o cérebro é esse órgão altamente complexo, na verdade, que eu gosto sempre de falar também que nos humanos, quando a gente nasce, esse órgão ele está muito imaturo ainda, como se fosse mesmo um bebezinho em comparação ao indivíduo já adulto, particularmente no contexto de formação do que o cérebro usa para comunicação entre as células que compõem esse cérebro, que são as sinapses. Então, as células que compõem esse cérebro se comunicam através de pontos, que são chamadas de sinapses. E quando o cérebro humano nasce, ele nasce com muito poucas sinapses. A gente tem várias sinapses já formadas, alguns circuitos inatos. Então, se você dá a língua para o bebezinho, ele imita, dá a língua de volta, é um circuito inato, entre outros, né? Ele já sabe mamar e assim por diante, sabe chorar. Mas muitas coisas que a gente vai aprender ao longo da vida, na verdade, dependem dessa formação sináptica. E, portanto, o funcionamento do cérebro e tudo que depende do funcionamento do cérebro também vai crescendo ao longo da nossa vida, de maneira ainda mais importante na infância e na adolescência. E também essas sinapses, elas são formadas, essa comunicação entre as células, de maneira muito dependente de atividade. E isso, em última instância, em último lugar, né, depende das nossas experiências, o que a gente está vivendo no dia a dia, ao longo, então, da nossa vida. E a gente vai ver que isso tem uma repercussão muito grande nos fenômenos que eu vou falar para vocês nas próximas semanas. Acho que, né, a gente tem essa ideia de que o cérebro, então, ele recebe as informações do ambiente, então, luz, som, cheiros, etc., né? Chegam essa informação no cérebro, o cérebro processa essa informação como se fosse um computador, só que muito melhor que um computador por enquanto, e gera o que a gente chama de percepção. Então, vocês estão vendo, a percepção visual é de uma imagem, de um perfil de uma mulher com um cérebro colorido dentro dele, e assim por diante, né? O cérebro que está processando essa informação, que é uma informação, na verdade, de energia física, né? Uma onda eletromagnética. E essa percepção, que pode ser visual, olfativa, emocional e assim por diante, a princípio ela pode, ali dentro do cérebro também, ativar células, circuitos que a gente chama, para gerar um determinado comportamento, né? Então, eu estou vendo, vou atravessar a rua, estou vendo um ônibus chegando, não vou atravessar a rua, espero um pouquinho mais. Ou eu estou esperando no ponto, vou dar o sinal porque é o meu ônibus que está chegando, e assim por diante, né? Desde comportamentos muito simples até comportamentos mais complexos relacionados ao comportamento social, emocional e etc. Mas essa percepção que o cérebro gera, né, na verdade, é uma construção da realidade a partir de como o cérebro funciona. E eu vou mostrar isso dando alguns exemplos para vocês
para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, tá? Então, em geral, a gente gosta de usar percepção visual, porque é muito fácil de entender, né? Dá para ver rapidinho o que eu estou querendo dizer. E essa primeira, a gente gosta de chamar atenção aqui do quadrante A e do quadrante B, que tem a letrinha A e a letrinha B, e perguntar para vocês se vocês acham que cada um deles tem a mesma tonalidade de cinza, A e B. Assim, claramente a gente vê que esse B parece ser um quadradinho mais claro que o A, né? E quando a gente leva um pedacinho do B lá para perto do A e volta com ele, o que a gente vê? A gente percebe, na verdade, que a cor do quadradinho B é exatamente idêntica, a tonalidade, né, de cinza é idêntica do A. Mas não parece, né? É uma coisa meio esquisita, assim. E, na verdade, isso mostra um pouco de como o cérebro funciona, porque ele funciona muito com base na comparação pelo contexto que o estímulo está chegando. Então, se vocês repararem, o quadradinho B, em volta dele tem vários quadradinhos mais escuros. E o quadradinho A, em volta dele, tem várias partes mais claras que o quadradinho A. Então, quando o cérebro recebe a informação do quadrado B, ele não recebe sozinho, ele recebe junto com essa informação do que está em volta, que eu estou chamando de contexto para vocês. A mesma coisa com o quadradinho A, recebe junto com essa informação do que está em volta. E isso faz com que o cérebro, na verdade, interprete essa informação do A e do B. E a percepção que ele gera não é exatamente a da realidade, que são os quadradinhos serem exatamente da mesma tonalidade. Então, a percepção gerada pelo cérebro, ela é muito boa, mas nem sempre ela é exatamente aquilo que a gente tem na realidade. A percepção de cor é outro exemplo muito claro disso, né? Então, a gente está vendo aqui aqueles quadradinhos que tem vários, que a gente tem brinquedos, né, que vira e tal. Aqui um quadradinho com vários desses de cores diferentes. E vou pedir para vocês prestarem atenção nesse quadradinho aqui. E quando a gente coloca um anteparo, né, entre os outros quadrados de cores diferentes, o que a gente vê? A gente vê que, na verdade, esse quadradinho que parecia laranja, agora está parecendo marrom, né? Então, se eu tiro e coloco aqui, dá para ver claramente que a cor que a gente percebe, ela vai depender do que está em volta, não só a tonalidade. Isso não vale só para cor ou tonalidade, né? Quando a gente vai ver também para tamanho, por exemplo. Então, aqui a gente tem uma bolinha, né, laranja, dentro de várias bolas maiores que elas. E se a gente mede essa bolinha aqui, quando a gente vai comparar com essa aqui, inicialmente parece que essa bolinha é menor do que essa, né? Mas quando a gente coloca a linha e leva essa linha lá para o outro quadradinho, para o outro círculo, a gente vai ver que eles são exatamente do mesmo tamanho. Então, a comparação com o que está em volta, né, que eu vou chamar de contexto, de agora em diante só contexto, sempre vai fazer diferença nessa interpretação que o cérebro faz a partir do que ele está recebendo de estímulo. Uma outra característica que é legal do cérebro, né, para a gente vai ter um impacto importante também nos fenômenos que a gente vai falar, é como o cérebro é muito capaz de identificar informação que ele já conhece, né? Então, aqui é um exemplo disso. A gente tem aqui embaixo, em verde, claro, várias formas que, assim, se eu perguntar para vocês o que parece cada uma dessas formas B, verde clara, quem já é alfabetizado parece uma letra B maiúscula, né? Se não for alfabetizado e não conhecer as letras, uma criança que não conhece, ela vai inventar alguma coisa perto do que ela já conhece, tá? Mas se a gente tirar esse borrão preto de cima dessas formas, a gente, na verdade, vai ver que não eram letras Bs, mas sim várias formas de diferentes forminhas, né? E que, com o que estava em cima, o cérebro identifica num universo que ele conhece
do que é mais provável dentro do que ele conhece. Então, se essa pessoa é alfabetizada e vê essa forma, ela vai realmente identificar como sendo provavelmente uma letra B. A gente nem duvida, né? Já de cara fala letra B maiúscula. Então, isso o cérebro também é muito bom em fazer, né? Identificar formas, pessoas, qualquer informação dentro do que ela conhece já, do que essa pessoa conhece, do universo conhecido, né? Então, será que tem evidência que o nosso comportamento também pode ser manipulado desse jeito? Porque foi uma certa manipulação que a gente faz ali, né? De tamanho, de forma, de cor. Será que no comportamento isso também é possível de fazer? Então, assim, já tem muito tempo que os pesquisadores da área da neurociências têm pesquisado isso. Eu trouxe os artigos que normalmente eu mostro e alguns outros, porque eu acho que é um assunto bem interessante, né? E uma das coisas que se usa muito é o que se chama de tarefa linguística, ou seja, você usa dentro de uma tarefa as palavras relacionadas a um determinado sentido e a partir disso você dá uma atividade, uma tarefa para a pessoa fazer. Nesse trabalho, com pessoas mesmo, né? Nesse trabalho, eles tinham pessoas que iam participar dos experimentos e essas pessoas iam receber palavras que estavam relacionadas a envelhecimento, a pessoas mais velhas, idosas, tá? Como, por exemplo, velho, cinza, aposentado, cuidadoso, etc. E depois de fazer várias frases com essas palavras, essas pessoas iam sair do laboratório e iam sair embora do prédio, né? Isso no corredor, tinha que ir até o final do corredor para pegar um elevador lá no final do corredor. E o que eles, na verdade, queriam saber é o tempo que essas pessoas, ao saírem aqui do laboratório, iam levar até chegar no elevador. Mas eles iam comparar com o tempo também que as pessoas que não tinham trabalhado com palavras relacionadas a idosos, palavras que a gente chama de neutras, cadeira, mesa, céu, iam levar. E aqui do lado está mostrando o gráfico desse trabalho, que mostra esse tempo de caminhada. Depois que as pessoas trabalhavam com palavras relacionadas ao envelhecimento, com pessoas idosas, elas acabavam levando mais tempo para sair do laboratório e chegar lá no final do corredor para pegar o elevador. Então, só você ter trabalhado, né, processado essa informação no cérebro, então pensado em velho, em aposentado, isso faz com que o contexto que a gente lembra é de pessoas, né, que têm mais dificuldade de andar, você vai andar mais devagar, e é isso que eles estão mostrando aqui. Claro que tem, né, várias limitações, e tem muitos outros trabalhos que tentaram continuar e confirmar se isso realmente é uma coisa que acontece, né? Então, esse próprio autor, que é muito famoso nessa área, ele pensou em um outro experimento que era muito parecido, ou seja, ele também trabalhava com palavras, onde as pessoas que chegavam no laboratório sentavam lá no computador, ou fazia mesmo à mão, recebiam palavras, várias palavras, e tinham que escrever, ou no computador, ou no papel, escrever palavras relacionadas, frases com essas palavras, na verdade, tá? Só que aqui tinham 3 grupos. Um grupo de pessoas, o primeiro grupo, ia trabalhar com palavras que, dentro da lista de palavras, tinham palavras relacionadas a um comportamento mais rude, tá? Agressivamente, rude, perturbar, mal educado, etc. Um outro grupo de pessoas, o segundo grupo de pessoas, ia trabalhar com palavras que estavam mais relacionadas a um comportamento mais educado, respeito, honra, consideração. Eu traduzi, tá? Esse trabalho é em inglês, mas é mais ou menos isso. E um terceiro grupo, que é meio que o grupo controle, ia trabalhar com palavras que não tinham nada a ver com comportamento, nem educado, nem rude, era meio comportamentos neutros, exercitando, ocasionalmente, praticidade, palavras neutras, tá? E depois, então, eles iam medir, depois que essas pessoas tinham trabalhado
com essas palavras, ou o segundo grupo com essas, o terceiro grupo com essas, eles iam medir o tempo que essas pessoas interrompiam a conversa do experimentador. Então, o experimentador ficava lá esperando as pessoas fazerem a tarefa, e um determinado momento chegava alguém e começava a conversar com o experimentador. E eles faziam isso mais ou menos num tempo que eles sabiam que as pessoas iam acabar a tarefa. E eles, então, viam que as pessoas que tinham acabado de trabalhar com as palavras relacionadas a um comportamento mais rude, elas interrompiam, aqui está o quanto que interrompia, né, em porcentagem. O vermelhinho a gente vê que elas interrompiam muito mais do que as pessoas, que aqui ó, chega perto de 40, as pessoas que tinham trabalhado com palavras neutras. E que, por sua vez, interrompia mais do que as pessoas que tinham acabado de trabalhar com palavras que estavam mais relacionadas a um comportamento mais educado, mais respeitoso, né? Então, a gente vê aqui que um pouco desse comportamento, talvez impaciente, ou mais paciente ou menos paciente, mudou sozinho. Está sendo manipulado, modulado por palavras que as pessoas tinham acabado de trabalhar, sem perceber que tinham, né? Ninguém falou para ela, olha, você vai trabalhar com palavras rudes, ou você vai trabalhar com palavras mais de comportamento mais educado. É o que a gente chama de processamento não consciente, ou implícito, né? Uma coisa que está acontecendo no nosso cérebro, mas a gente não tem consciência de que esse processamento está acontecendo, né? O cérebro está trabalhando com essa informação, mas não sabe exatamente que está trabalhando em termos de consciência. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês é de um comportamento que eles estudaram relacionados à percepção de olfato, tá? Então, o que eles faziam? Num determinado, também parecido, mas não exatamente, eles davam uma tarefa para as pessoas lá no laboratório. Algumas pessoas iam estar numa sala que tinha um cheirinho de produto de limpeza, que eles borrifavam antes da pessoa entrar. Outras pessoas iam trabalhar nessa mesma sala, em outro momento, só que não tinha o cheiro de limpeza, tá? E depois eles saíam dessa sala, iam para uma outra sala e iam responder algumas perguntas. Uma primeira tarefa que eu vou mostrar para vocês era o seguinte: eles pediam para essas pessoas fazerem uma lista de coisas que elas tinham que fazer de limpeza em casa no final de semana, tá? Em dias que era dia de descanso. As pessoas que tinham acabado de trabalhar na sala com cheiro de limpeza, elas acabavam listando muito mais coisas que elas iam fazer no dia de descanso delas relacionado à limpeza do que as pessoas que tinham acabado de trabalhar na sala sem cheirinho, tá? Então, mostrando que essa percepção olfativa, nesse caso do produto de limpeza, associa e faz o que a gente chama de pré-ativa, né? Pré-ativação de um comportamento, nesse caso aqui, de uma maior tendência de limpeza. Eles também faziam o seguinte, uma outra tarefa, né? Eles iam fazer uma entrevista com essas pessoas, depois que elas tinham feito a listinha, e tinha um pacote de biscoito lá, daqueles bem esfarelentos de propósito, que essas pessoas podiam comer. E elas comiam e era esfarelento, dava uma sujadinha na mesa. E eles iam medir a quantidade de movimento de limpeza que a gente faz assim na mesa, né? Com as pessoas que tinham trabalhado na sala com cheiro de limpeza, em comparação das pessoas que tinham trabalhado na sala sem o cheirinho de limpeza. E também viam que essas pessoas tinham mais movimentos de limpeza, 3 vezes mais em comparação das pessoas que estavam na sala sem o cheirinho de limpeza. Então, de novo, mostrando, só que com outro sentido, interferindo no nosso processamento e comportamento, né, que é o olfato, que o nosso comportamento é modificado o tempo todo. E, finalmente, eu gosto muito desse artigo, eu normalmente mostro ele, mas ele também é muito interessante e usa aquela mesma lógica, né? Das pessoas irem para o laboratório, construir frases com palavras embaralhadas lá na tela do computador, e aqui eles iam ter 2 grupos só. Um grupo ia trabalhar com palavras que a gente
define como palavras de comportamento pró-social. Dar, ajudar, emprestar, são palavras de comportamento pró-social. E o outro grupo ia trabalhar só com palavras que não remetiam, né, que não dizia, não dava nenhuma noção de comportamento, tá? Então, palavras controles. Piano, ler, paisagem, estante, e assim por diante. Ao terminar de construir as frases, essas pessoas tinham sido instruídas a sair da sala que eles estavam, ir na sala ao lado, e lá na sala ao lado eles tinham que escrever um máximo de frases que eles lembrassem. Então, a princípio, os sujeitos que estavam participando do experimento achavam que era uma tarefa de memória, né? E a gente sabe que memória, quando a gente demora muito para fazer, a gente acaba esquecendo, né? Então, a tarefa mesmo que eles queriam avaliar era se as pessoas que trabalhavam com essas diferentes palavras, quando estivessem indo para a sala ao lado, encontrasse alguém no meio do caminho que tinha acabado de deixar o material cair, né, sem querer, era alguém combinado, né, na verdade, da pesquisa, o que essas pessoas iam fazer? Iam ajudar ou não iam ajudar? Então, o que eles viram? Quem tinha trabalhado com palavras controles, também uma certa quantidade de pessoas ajudavam, né? Quase 20% das pessoas paravam, ajudavam antes de ir construir as frases. Mas as pessoas que tinham acabado de trabalhar com palavras que remetiam a esse comportamento, ajudavam significativamente mais, muito mais, né? Olha só, a barrinha aqui do controle é bem menor que a barrinha azul, que é a da condição pró-social. Então, eu gosto muito dessa frase, eu sempre falo isso, porque o cérebro trabalha um pouco nessa lógica, né, do contexto modular o nosso comportamento. Então, se a gente vivencia um ambiente mais gentil, a gente tem uma maior chance de realmente adotar um comportamento mais gentil, né? Então, gentileza gera gentileza, muito provavelmente por conta de como o cérebro trabalha, né? Baseado muito no que ele está recebendo de informação, que não é só informação da vida toda, que também vai contribuir, a gente vai ver, mas a informação que aquela pessoa e o cérebro está vivenciando naquele momento ou muito próximo daquele evento. E mais incrível ainda, os cientistas ficam tentando estudar se isso nasce com a criança, se a gente aprende, né, se a gente nasce assim, ou se a gente aprende ao longo da vida, e tem alguns trabalhos com crianças. Então, esse trabalho, ele fez algumas atividades, claro, adaptada, né, para criança de 18 meses, por volta de 18 meses, onde eles queriam ver se também haveria essa possibilidade de modular esse comportamento pró-social. Tá? Nesse caso, ao invés de frases, né, não dava para fazer, criança de 1 ano e meio, eles mostravam uns cartazezinhos, umas figuras assim, tipo essas, onde tinha um objeto grandão, e perto do objeto tinham duas pessoas pequenininhas, que podiam estar uma voltada para a outra, de carinha, né, voltada para a outra, se olhando, ou o mesmo objeto, só que essas pessoas de costas uma para as outras, tá? Uma olhando para cada lado, diferente. Então, será que... E tinham várias dessas figuras, né? Então, mostravam essas figuras, que é como se fosse as palavras que as pessoas estavam trabalhando num comportamento pró-social ou não. E depois de mostrar, ia entrar uma pessoa na salinha onde estavam as crianças, e essa pessoa entrava com vários canudinhos na mão e, de repente, fingia que tropeçava e deixava os canudos caírem. E eles iam medir, na verdade, a quantidade, porcentagem de crianças que iam ajudar essa pessoa que tinha derramado os canudos, tá? Eles mediam espontaneamente, ou seja, logo depois que acabou de cair o canudo, e depois de 10 segundos, esperavam 10 segundos e iam ver. Tá? O que eles viam? As crianças que tinham visto esse tipo de imagem, né, de condição pró-social, essa ajuda espontânea era muito maior do que as crianças que tinham visto a imagem de costas. Tá?
Se deixasse os 10 segundos, aí ambas acabavam ajudando, tá? Depois, lá na ameaça pelo estereótipo, eu vou voltar a falar um pouco disso, né? Nós humanos somos muito pró-sociais, as criancinhas são muito, o comportamento pró-social é muito grande, né? Então, se você der tempo, elas acabam todas ajudando, praticamente. E eu queria também comentar também uma característica do cérebro que é interessante e vai ser mais para frente importante. Para isso, eu quero tentar fazer uma tarefa com vocês, tá? Não sei se vai dar certo, vamos lá, porque eu nunca fiz remoto. Mas vamos tentar. Não está indo. A tarefa é assim: você vai ver que tem, vamos ver se vai passar, né? É um videozinho que tem essas pessoas de branco e de preto, são 2 times, brancos e pretos. E cada um vai passar a bola para o seu time. Então, a pessoa branca passa a bola para outra pessoa branca, de camisa branca, e as pessoas de camisa preta passam para as pessoas de camisa preta. E você tem que contar quantas vezes as pessoas de camisa branca passam a bola entre si, tá? Vamos ver se vai rodar aqui o experimento. Para quem não viu, dá para ver bem a importância da atenção para que as informações sejam processadas, né? Então, se você desvia a atenção para processar algum tipo de informação que está chegando no cérebro, você perde o processamento de outras informações. Vocês têm toda a razão, né? Como já tinha ali gorila e tal, deu a chamada que a gente chama de pré-ativação dos circuitos para tentar achar o gorila. E quem não prestou atenção nessa parte provavelmente estava muito ligado ali para prestar atenção na passagem da bola. E isso também mostra um pouco eu sou neurocientista, eu amo o cérebro, acho o cérebro maravilhoso, mas mostra um pouco da limitação, né, do processamento. E o quanto que a gente vai depender, então, de vários atributos e várias características desse processamento para geração do comportamento, né, que a gente vai chamar mais atenção nos próximos encontros, mas que é legal ter isso em mente para entender melhor tanto o viés implícito quanto a ameaça pelo estereótipo, inclusive aceitar, em alguns casos, né, de que isso realmente, você pode estar realmente tendo um comportamento num sentido que não faz muito, ou não tem muito a ver com o que você acredita, por exemplo. Então, uma coisa importante para a gente entender os fenômenos que eu vou falar nas próximas semanas é que o que o cérebro faz, que a gente chama de processamento cerebral, uma parte, talvez a maior parte do que ele faz, do que ele trabalha, ele faz sem a gente ter consciência disso. A gente nem gosta muito dessa palavra, né? A gente chama de implícito, ou sem que a gente perceba. Então, muita coisa que está acontecendo dentro lá do nosso cérebro vai ser importante para o nosso comportamento, para as nossas percepções, emoções, mas a gente não vai ter acesso consciente, a gente não vai saber o que está acontecendo, né? Agora eu vou fazer um outro teste que eu também nunca fiz remotamente, mas eu vou testar, tá? Eu vou separar em 2 grupos. A L vai ser do primeiro grupo e os outros, então, as outras do segundo grupo, tá? Todas 2 vão fazer a mesma coisa, só que em tempos diferentes. Num primeiro momento, eu vou pedir, que está a plateia da direita, né? Que eu faço no ao vivo. Então, o primeiro grupo vai primeiro fechar os olhos e o segundo grupo vai ficar de olho aberto. Eu vou passar o slide, vai ter coisas escritas no slide, e aí vocês vão, quem está de olho aberto, que é do segundo grupo, vai ler mentalmente as palavras, tá? Então, várias vezes, quantas vezes der tempo, e depois eu vou trocar o slide, e aí a gente vai trocar. O primeiro grupo vai abrir o olho, o segundo grupo vai fechar o olho, vai ler o slide, e depois eu vou passar um outro slide, o início de uma palavra, que vocês vão ter que completar a palavra. Entenderam, mais ou menos? Quem tem nome começando de A até L, fecha os olhos. Isso.
ATL, fecha os olhos, todo mundo de olho fechado. Agora eu vou passar o slide, o segundo grupo, depois, então, de M em diante, vai ficar de olho aberto e ler mentalmente. Oh, meu Deus. Agora a gente troca. Quem estava de olho aberto, fecha. Quem estava de olho fechado, abre. E lê as palavras mentalmente no próximo slide. O máximo de vezes que vocês conseguirem. Agora todo mundo abre o olho. No próximo slide vai ter o início de uma palavra e todo mundo vai completar em voz alta. E depois vocês falam abre o microfone, né, gente? Ou então fala pra gente, tá? 1, 2, 3 e já. Completa. Coração. 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 Aí bota aí pra mim no chat. O que eu fiz com vocês? Agora eu vou contar. Ó. Primeiro grupo leu palavras terminadas em são. O segundo, em gen. E aí isso é uma pré-ativação para, na hora da escolha da palavra, aumentar a chance de você escolher coração ou coragem. Porque já tem um circuito, né, no cérebro processando a informação das palavras terminadas em são ou em gen. Então, a gente aumenta a chance da escolha não ser uma escolha aleatória, ser uma escolha direcionada, né, que a gente chama de enviesada. E não se preocupem se não, né, para quem não deu certo, não tem problema, é um tipo de teste que é também para fazer, normalmente para fazer, né, mais ao vivo e tal, de preferência perto do computador, mas, pois não tem problema. E que a Ana Bia falou que respondeu diferente. Mas isso acontece também. Mas se você olhar aí no chat, a maioria das pessoas do grupo A, depois até vou olhar, hein? Porque eu acho que deu certo. A maioria das pessoas do grupo A escolheram coração e do grupo B, coragem. Vou ver se deu certo para ver se eu continuo usando remotamente, que é mais difícil mesmo, tá? Então, essa escolha enviesada, né, que a gente aumentou a chance de fazer uma escolha para coração ou para coragem, dependendo da informação que estava chegando antes, né, é a chamada de viés implícito, né? Então, é um conceito de um comportamento que é fruto de processamento do cérebro, né, do trabalho que está acontecendo dentro do cérebro, que é ativado sem que a gente perceba. Então, ninguém estava pensando, na hora de escolher, que tinha acabado de ler aquela palavra, não era uma coisa, né, que você estava pensando, que você tinha percebido. Mas, mesmo sem que a gente perceba, isso pode guiar nossa escolha nesse caso, né? De qual palavra a gente pode escolher. E isso não é só para coisas tão simples quanto a escolha de uma palavra, né? Isso pode guiar impressões de pessoas, de coisas, de objetos, de lugares, julgamentos, sentimentos e ações. Isso é muito usado no marketing, né, na propaganda. Então, a gente vê refrigerante, né, a marca de refrigerante, a Coca-Cola, por exemplo, ela faz muito isso, né? Você vai ver pessoas fazendo esporte, pessoas felizes, cachorrinhos, várias coisas com a marca da Coca-Cola, de maneira que a gente associe essas informações e isso aumente a nossa escolha para aquele produto, no caso, para aquele refrigerante tipo Coca-Cola, né? Então, o marketing, que é justamente essa área, né, das mídias, usa muito isso. A gente já sabe disso há muito tempo, né? E quando você associa determinadas informações, elas vão alterar o seu comportamento, nesse caso, comportamento de compra. Mas não é só o comportamento de compra, né? São várias, na verdade, praticamente tudo que a gente faz. E
nos próximos encontros, eu vou trabalhar com uma junção dessa informação toda que eu dei para vocês até agora, com o que a gente chama de estereótipo implícito de gênero e de raça, se eu conseguir, se der tempo, eu acho que vai dar para falar para vocês também, tá? E aí, dentro de um conceito de estereótipo, do significado, que teria a ver com uma ideia ou um conceito que a gente forma antes, né? Que não necessariamente tem um fundamento, né? É verdade mesmo. Que pode ser um pré-conceito, ou um preconceito, tá? E o estereótipo implícito, ele então vai ser um pré-conceito ou uma atribuição não consciente, né? De determinadas qualidades a um grupo social, a mulheres, que vai ser o nosso tema principal. Então, vou dar alguns exemplos, né? Vou dar o exemplo da profissão, na verdade, que eu sempre gosto de usar o Google como ferramenta para mostrar esse tipo de estereótipo implícito. No Google, a gente tem quem alimenta o Google com informações, né? Quem bota informação no Google, somos nós, né? Nós humanos. Com tudo que publica na internet, o Google tem de informações. Então, ele é um pouco de espelho da nossa cultura, e eu vou mostrar um pouco desse espelho da nossa cultura aqui. Se eu colocar lá na pesquisa do Google a palavra enfermagem, o que vem de fotos de pessoas relacionadas à enfermagem, normalmente é uma quantidade grande de mulheres. E eu não coloquei enfermeira, se você parar para pensar, eu botei enfermagem. Tudo bem que é uma profissão que tem mais mulheres, mas também tem homens, né? E eu não botei enfermeira, eu botei enfermagem. Então, de um jeito ou de outro, é um pouco espelho do que a gente tem de cultura associada a essa profissão, enfermagem com gênero, né? No caso, mulheres. E se eu colocar engenharia e olhar lá o que tem de profissionais, né? De pessoas que fazem engenharia, o que vem de imagens é majoritariamente homens. Na verdade, no meu não aparece mulher ainda. São homens brancos, inclusive, né? Então, a gente vê lá, né, de informação que está no espelho da nossa cultura, a engenharia está associada ao gênero masculino, aos homens, né, e não a mulheres. Eu não botei engenheiros, eu botei engenharia, a profissão. Teoricamente, deveria vir mulheres e homens sendo engenheiros ou engenheiras, né, pessoas que fazem engenharia, embora também seja uma profissão majoritariamente masculina. E como é que esses estereótipos são construídos, né? Então, uma coisa que eu queria muito falar com vocês hoje, uma coisa talvez muito batida para algumas pessoas, é que esse estereótipo de gênero está muito relacionado ao que a gente vive, né? As nossas experiências ao longo da vida, meninas e meninos, homens e mulheres, e, portanto, sendo produto da cultura, que começa na cor do quarto, na cor das roupinhas, né, ainda, mas também, eu acho que talvez mais importante, mais grave, nos brinquedos de menino e de menina, que são chamados assim, vou botar entre aspas, porque eu acredito nisso, tá? Então, vou lá no Google de novo, boto brinquedo de menina e vou ver o que aparece, né? Então, o que a gente vê é o que um mundo muito rosa e lilás hoje em dia, mas sempre de coisas muito relacionadas ao cuidado da casa, aqui, né? Cuidado de crianças, né? Se aparecer, eu peguei a primeira imagem, né? Embaixo tem um monte de boneca, dando uma madeira para a boneca, que eu queria botar tudo junto. Aqui, se eu colocar brinquedo de menino, o que vai aparecer? Aparece isso. Tá? Um mundo já bem mais colorido, na verdade, né? Muitos carrinhos, eu sempre falo isso, né? Os meninos, não é à toa que homem brasileiro adora carro, não é à toa, eles ganham carrinhos, nem sabem pegar ainda, já tem carrinho na decoração, nas almofadinhas, enfim. Mas, mais que isso, né? Tem brinquedos variados, eu só printei, gente, tinha lá exatamente um quadrado, um retângulo, cheio de quadradinho, com vários brinquedos diferentes, de noção espacial, armas,
também, obviamente, né? Com materiais de profissão, então aqui um pouco material de médico, aqui material de construção, e hoje em dia aparece isso, na verdade, exatamente isso, esse tipo de cozinha assim mais elaborada, né, que até aparece meninos com alguma coisa de cuidado, mas é um cuidado mais elaborado, mais MasterChef, e não panelinha, brinquedinho de passar roupa, e normalmente tem uma menininha também, né, associada. Então, assim, a gente vê que a vivência das meninas e dos meninos na brincadeira, que é onde eles estão experimentando a vida real, né, a fantasia, é muito diferente. Então, desde muito novo. Então, certamente, os produtos que chegam para essas crianças é diferente, e esse estereótipo vai ser um produto da cultura. Eu gosto também de passar esse videozinho, que é uma pequena pesquisazinha que a BBC de Londres fez, da Inglaterra, né? Fez, onde eles pegavam bebezinhos bem pequenos, bebezinhos que são reconhecidos, né, com o sexo masculino ou com sexo feminino, e botam uma roupa que é reconhecidamente de menina no bebezinho com o sexo masculino e vice-versa. Tá? Então, essa aqui vocês vão ver que é uma bebezinha que nasceu com sexo feminino e está com uma roupa que a gente reconhece como uma roupa de menininho. E vai colocar aqui nessa arena cheia de brinquedinho, e uma pessoa que não conhece esse bebê vai brincar com ela por um tempo. E eles veem que tipo de brinquedo essa pessoa vai oferecer para o bebê com a roupa de menino ou com o bebê com a roupa reconhecidamente de menina na nossa cultura, tá? She like that pink Dolly the best. If I were to tell you actually that Sophie is Edward, would that change anything? I maybe thought, oh, this is a little girl, so I have to give her little girl things. Sarah. Hello. Hello. What's this one? Oh, what's that one do? Is that a robot? What about this? Oh, you like that one? What does this one do? Oliver. You've gone for, you could say, boy toys. Possibly in my subconscious, but for me, I was just going for what was around me, but in fact my subconscious was automatically playing a trick on me. If I tell you that he is actually a girl. Really? Yes. Oh wow, that's really interesting. I suppose it's because of the stereotype. And then that changed your behaviour towards the child. It did. And your behaviour was quite directive. Eles fizeram isso com várias pessoas diferentes e viram que esse comportamento se repetia, né? Então, mesmo que até tenha brinquedos diferentes lá para a criança, talvez o tipo de brinquedo que chegue de fato, né, para a criança brincar, sejam diferentes, né, no contexto de que a criança menina, reconhecidamente menina, vai ter muito mais acesso a brinquedos relacionados a cuidado, normalmente bebezinhos, bonecos de pelúcia, panelinhas,
e os meninos com brinquedos com relação à noção espacial, aos carrinhos, à bola, atividades mais relacionadas com o corpo, né? Enfim, então, certamente a vivência de meninos e meninas são diferentes. Esse também é um trabalho, agora já antigo, mas um trabalho muito interessante, que os pesquisadores filmaram a visita de pais e mães, separados ou juntos com seus filhos e filhas, em museus de ciências, onde tinha o tipo de museu que tem várias atividades interativas, né? E que as crianças podem brincar mesmo, né? Usar lá e testar e brincar. E uma das coisas que esses pesquisadores viram é que, independente da idade, crianças 1 a 3, 4 a 5, 6 a 8, meninos, que é a barrinha cinza escura, ou meninas, que é a barrinha cinza clara, os pais ou mães, ou os dois juntos, passavam muito mais tempo brincando com eles nas atividades de ciência do que com os meninos, do que com as meninas, tá? E é engraçado porque não, é bem comum na plateia, né, quando eu já dei muitas dessas palestras, surge alguém e fala, mas é porque as meninas são mais espertas, elas pegam mais rápido. E apesar disso poder ser uma noção, não tem nada na ciência que mostre isso, né, que confirme que as meninas sejam mais espertas nesse sentido. E, por outro lado, o que a gente sempre gosta de refletir é que, na verdade, isso, independente das meninas pegarem mais rápido ou menos rápido, que a gente não acredita, elas estão tendo menor acesso a essa coisa linda, maravilhosa, né, da curiosidade, do despertar da curiosidade para a ciência. Então, muito provavelmente, não só os brinquedos, né, mas as experiências mais amplas relacionadas a habilidades e sonhos, né, do que vai ser no futuro, está sendo muito influenciado ao longo da vida pelos nossos estereótipos, né, de pessoas que cuidam, responsáveis ou que interagem com essas crianças. E, claro, né, a gente vai ver aí muitas informações relacionadas a esses estereótipos, que constroem e reforçam esses estereótipos. Então, esse artigo, ele analisou mais de 1.000 filmes populares da época de 2007 a 2018. É um artigo enorme, mas eu peguei aqui, né, um recorte para mostrar de gênero. E eles estão mostrando aqui o quanto, a percentagem, então, de mulheres que tem algum papel ali no filme, né? Que tem alguma fala dentro do filme, nos diferentes tipos de filmes de ação ou aventura, animação ou filmes de comédia. E o que a gente vê é que sempre tem uma minoria muito forte, né, de mulheres com um papel que tem alguma fala mesmo nos filmes, e que, enfim, chega a 30% aqui nos filmes de ação ou aventura, sendo que a gente é 50% da população, né? Então, 70% dos personagens dos filmes de ação e aventura eram homens. Uma maioria esmagadora que não reflete o que a gente tem na sociedade. 30% também para animação. E quando a gente vai ver filme de comédia, aí a gente vê um pouco de aumento, e mesmo assim não chega aos 50%, né? Fica lá no máximo de 37,5%. Então, as pessoas que a gente vê nos filmes e que também vão para o nosso imaginário, né? Seja lá qual for a relação, ela tem sido muito mais homens do que mulheres. Mas, quando a gente vai analisar, né? Eles analisaram aqui, por exemplo, o quanto de indicador de sexualização dos personagens dos filmes existia em relação a mulheres e homens, aí muda, né? A gente vai ver que mulheres, a barrinha sempre laranja, para qualquer uma dos atributos, né, dos indicadores que eles escolheram, o quanto de roupa sexy tem, ou de nudez aparece de personagem, ou de pessoas que são consideradas atrativas em termos do padrão estético, né? A gente vai ver que aí sim as mulheres vão aparecer com muito mais, né,
roupas sexys. Então, mesmo as heroínas, né, as nossas heroínas, que são poucas em comparação ao número de heróis, principalmente no passado, quando elas aparecem com roupas muito justas, marcando muitos seios, ou com shorts muito curtinhos. Enfim, essa coisa dessa roupa muito sexualizada, né, dessa aparência mesmo, muito sexualizada, ou com esse padrão estético dentro do que se considera atrativo, né? Ai, desculpa. E será que esse estereótipo de gênero afeta a autoimagem das crianças? Será que afeta cedo? Quando que isso começa a ser afetado? Então, esse trabalho também é um trabalho que eu gosto muito de mostrar. É um trabalho que eles fizeram com crianças de 5 a 7 anos, onde eles liam, a primeira coisa que eles fizeram era ler um textinho, que está aqui em tradução literal, um textinho descrevendo uma pessoa muito inteligente no trabalho, tá? Existem muitas pessoas no meu trabalho, mas tem uma pessoa que é realmente especial, ela é muito, muito inteligente, ela descobre como fazer as coisas rapidamente, dá as melhores respostas, ela é muito, muito inteligente. E perguntava para as crianças quem é essa pessoa, e aparecia, ela tinha que escolher entre 2 fotos, né, de pessoas reconhecidamente como mulheres ou homens, e as crianças de 5 anos ainda estavam reconhecendo essa pessoa muito, muito inteligente como preferencialmente sendo do seu próprio gênero. Então, as meninas, o vermelhinho, escolhiam as mulheres, né? E os meninos escolhiam os homens. Uma porcentagem muito igual, na verdade, né? Não diferenciava. A partir dos 6 anos, as meninas começam a escolher menos essa pessoa muito, muito inteligente como sendo a mulher. Então, ela passa a reconhecer já aos 6 anos essa pessoa muito, muito inteligente como sendo um homem. E isso continua diferente estatisticamente aos 7 anos. Mas os meninos não têm diferença, eles continuam escolhendo majoritariamente o homem como sendo essa pessoa muito, muito inteligente. E aqui, esse trabalho é um pouquinho diferente, né? Mas eu acho que mostra mais ou menos na jovem, né? E eu acho que no adulto certamente também vai acontecer, essa autoimagem, né? Então, aqui era o seguinte, eles trabalhavam com pessoas que tinham feito Física 2 na universidade lá, desse grupo de pesquisadores, e essas pessoas já tinham passado na matéria, né, com nota ou conceito A, B ou C. E eles iam lá e perguntavam para essas pessoas como é que elas achavam que tinham ido, né, esse autorrelato da eficiência, depois já de ter passado. Então, a gente vê aqui, né, aqui no eixo, né, é o autorrelato, quanto mais baixo aqui, a pessoa achava que tinha ido pior, né? Quanto mais alto aqui, a pessoa achava que tinha ido melhor, tá? Então, a gente vê embaixo aqui, para o grau C, as mulheres que tiraram C se achavam pior do que os homens que tiraram a mesma nota C, né? E a gente vê isso para todos os conceitos, A, B ou C. Os homens sempre estão achando que o autorrelato, a sensação deles foi que eles foram melhores do que a sensação das mulheres com a mesma nota. No nível que a gente vê, as meninas, o autorrelato, né, do quão bem a menina foi, do conceito A, está praticamente igual à sensação de eficiência do menino que tirou C. A gente sempre tem essa sensação. Até quero depois perguntar para as meninas, mas nós, mulheres adultas, a gente sempre tem essa sensação, né, que a gente não fez o máximo, que a gente podia ter feito melhor, que, enfim, essa autoimagem sendo uma autoimagem. E tem vários outros artigos que são mais complexos para mostrar isso. Eu gosto muito de mostrar isso, porque é muito fácil de ver isso, né? Tem vários outros que fazem de uma forma mais complexa e mostram claramente que é uma característica que a gente tem construída, né? Onde a gente acha que poderia ter feito mais, né? Que poderia ter ido melhor do que realmente foi, em comparação à construção que os meninos e os homens acabam fazendo ao longo da vida e tendo essa sensação de que estão indo melhor do que realmente foram.
E não estou dizendo que os meninos estão errados, estou dizendo que isso aqui é um problema, né? Essa autoimagem do brilhantismo que a gente não consegue reconhecer que é o problema. Naquele trabalho, com as crianças de 5, 6 e 7 anos, eles pegaram as crianças de 6 e 7 anos, nas quais eles mostraram que as meninas já reconheciam mais os homens como essa pessoa brilhante, né? E apresentavam um jogo para crianças que iam ser separadas em 2 grupos diferentes, crianças de 6 a 7 anos. Um grupo de crianças ia ser apresentado a esse jogo como sendo um jogo para crianças que são muito, muito brilhantes. E esse mesmo jogo ia ser apresentado para um outro grupo de crianças que ia ser apresentado como sendo um jogo para crianças muito, muito esforçadas. E eles viam aqui nesse gráfico a medida do quanto que as crianças ficavam interessadas, uma vez que era apresentado esse jogo como um jogo para criança brilhante ou para criança esforçada, né? Então, a barrinha aqui para cima significa que a criança ficou muito interessada e a barrinha aqui para baixo, que a criança ficou desinteressada, tá? E esse primeiro resultado é o resultado de quando eles apresentaram esse jogo para o grupo de crianças que achavam que esse jogo, então, era para crianças muito, muito brilhantes. E aí eles viram que os meninos se interessavam mais, né? Tá aqui para cima, e as meninas se desinteressavam muito. E depois, quando eles apresentavam esse jogo como se fosse um jogo para crianças muito, muito esforçadas, eles viam que agora as meninas passavam a se interessar, não tanto, mas bem mais, né? Olha a diferença. E os meninos perdiam completamente o interesse, né? Então, a gente vê aqui um pouco também do que a gente reconhece já nas mulheres adultas, nas quais a gente reconhece que se a gente se esforçar, a gente consegue, né? Muitas vezes, quero discutir essas coisas com vocês depois também, mas isso eu tenho visto em muitas e muitas palestras, né? E a gente sempre conversa sobre isso. E os meninos se reconhecendo como realmente essa pessoa, né? Já que é brilhante e pode, então, jogar. E não o esforçado, não é bom para os meninos também, né? Mas é outra discussão. E essa associação do brilhantismo com o gênero masculino, né? Então, a pessoa muito brilhante provavelmente é o homem, e associado também na nossa cultura, a gente associar algumas profissões que trabalham, principalmente que estão associadas a trabalho com matemática, né? Engenharia, computação, profissões que mexem um pouco com a matemática, numa caixinha de profissões que são para pessoas muito brilhantes, né? E aí, quando a gente vai ver, a Unesco fez uma pesquisa que incluiu São Paulo, né, como uma das cidades que ela estava fazendo a pesquisa, para identificar esses estereótipos de gênero. E eles viram que 9 entre 10 meninas nessas cidades da América Latina já achavam, de 6 a 8 anos, né, já achavam que engenharia é coisa de menino. Então, já bate também com aquele artigo que, a partir dos 6 anos, essas meninas já estão reconhecendo, provavelmente, essa associação do brilhantismo com a profissão, né, com a matemática, com a profissão, provavelmente, e isso, muito provavelmente, já está mudando o sonho que essa menina vai desenvolver para uma futura profissão. E, muito provavelmente, não é à toa que a gente tem muito menos meninas na engenharia e na computação, e, portanto, esse projeto é extremamente importante, né? Porque a gente também acredita, e tem muita evidência, de que para qualquer atividade que a gente faça e profissão que a gente tenha, quanto mais diferentes são as pessoas dentro daquele lugar, que a gente chama de diverso, vai ser melhor para aquela profissão, né? Então, é muito importante que a gente tenha meninas, mais mulheres na computação, para não ser uma coisa só de pessoas que têm toda uma vivência. Os homens, eu não preciso falar muito disso aqui, que é um grupo para isso, né? E aqui está mostrando, na verdade, fruto disso, né? Então, uma pesquisa com jovens de 15 anos, já sobre que carreira essas
esses jovens estão pensando em fazer, né? Essas adolescentes e adolescentes estão pensando em fazer no futuro. E a gente vê aqui na barrinha de cima a barrinha de meninas, aqui embaixo de meninos, e as cores estão relacionadas às diferentes profissões, tá? Então, essa primeira aqui, que eu vejo meio azul escuro, vai ser a porcentagem de meninos ou de meninas que querem fazer alguma profissão relacionada à ciência ou engenharia, né? Então, a gente vê que 22% de meninas e 48% de meninos, ou seja, aqui mais do que o dobro, já aos 15 anos já tem essa ideia diferente, né, de que profissão vai fazer, as meninas saindo totalmente dessa área mais relacionada a brilhantismo, né. Aqui em rosinha, que esperam trabalhar como profissionais da saúde, e aí a gente vê uma barra gigante nas meninas, 74%, e 24% nos meninos, né? Então, mostrando também que essa coisa do cuidado que começa lá na infância, ela vai repercutir na escolha da profissão, né? Então, profissionais da saúde normalmente cuidam das pessoas, né? Qualquer que seja a sua especialidade, nutricionista, médica, odontologista, né, dentista, enfermeiras, vão cuidar das pessoas. Então, a gente tem essa associação muito clara na escolha da profissão. E aqui eles esperam trabalhar com tecnologia de informação e comunicação. Também aqui os meninos ganham 10 vezes mais do que as meninas, né? Então, uma porcentagem muito maior. Enfim, gente, então, essa escolha da profissão, muito provavelmente não é um retrato daquele momento, né? É fruto de toda uma experiência, desde que nasceu, tudo que a gente tem dentro da nossa cultura, que vai formando a nossa personalidade e o que a gente acredita que a gente quer fazer, né? O que a gente pode fazer, o que a gente nasceu para fazer, e não necessariamente o que realmente a gente pode fazer. E, de fato, a gente vê isso na universidade, né? Então, a gente já tem, aqui uma linhazinha que, em rosinha, vermelhinho, representa o quanto de mulheres já terminaram a faculdade, né? Num determinado ano, 2015. Então, a gente vê que tem mais mulheres do que homens, essa barrinha maior, né? 60% das pessoas que terminaram a faculdade são mulheres. Quando a gente vai ver engenharia, a gente vai ver que essa barrinha, rosinha, é bem menor. Não chega nem a 30%. 70% vão ser os homens. E na computação, que é um dado não de 2015, é mais recente, mas também não é tão mais recente, é 2022, por aí, a gente tinha 13% de alunas na computação. Então, a computação ainda é pior, né? Não sei muito bem. Bom, a gente tem algumas hipóteses, mas isso é muito grave. Por isso, esse projeto, eu sou muito agradecida de participar, porque esse projeto é fundamental. A gente está vendo o crescimento da importância e da influência, por exemplo, da inteligência artificial. E isso é muito preocupante, porque a inteligência artificial é fruto de uma área que é majoritariamente masculina, com todo o viés dessas pessoas que vivenciaram a vida como homens nessa sociedade, né? E isso vai repercutir em tudo que a gente vai viver aí nos próximos anos, em tudo mesmo, né? E nos exames que vão ser feitos, nos resultados dos exames que vão ser avaliados, enfim, dos aplicativos tudo que vai surgir a partir disso. A gente precisa muito, muito mesmo desse olhar preocupado para a representatividade na inteligência artificial. E aqui vou terminar, mas aí falta um pouquinho, mas eu queria comentar um pouquinho dos estereótipos de raça, tá, com vocês. Então, uma das coisas que tem várias maneiras de fazer isso, né? Uma das coisas que a gente faz, eu queria testar com vocês. Então, aqui a gente vê a foto, né, de uma pessoa que está provavelmente numa loja, mexendo numa roupa. E eu queria saber, vocês pensam aí, o que essa pessoa está fazendo nessa loja? Essa mulher, né, está fazendo na loja. O que ela é nessa loja aí?
Bota no chat para mim. É a primeira coisa que vem na cabeça, que é mais difícil de escrever, já deu um viés. Tá bom. Essa aqui, ela parece fazer o quê? Tá bom. Isso aqui, quando são fotos de um teste, que chama teste de imagem, que eu vou passar o vídeo para vocês, para pessoas que não tiveram todo a introdução que eu dei para vocês. E o que a gente vê, na verdade, é bem diferente do que vocês falaram aí. E eu vou passar para vocês, porque eu acho que é bem importante, porque... Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Atrasado. A pressa. E essa? Ela é um designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. O pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado na casa, não. Ele está limpando a casa dela, está limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. Um grafite é uma arte, não é vândalo, não. Não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra de segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Então, bom, vocês veem que, na verdade, não é uma coisa que a maioria vai dizer, como vocês falaram. Tem um papel estereotipado, né, da pessoa branca e da pessoa negra, e eu até peço desculpas se tiver alguém negro, porque eu acho que é muito duro ouvir esse tipo de informação, mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque tem dois grupos de pessoas com relação a isso, né? É tudo racismo. Um grupo dessas pessoas é o que a gente chama de racismo explícito. Ela realmente acredita que há diferença entre pessoas brancas e negras, e não é sobre essas pessoas que eu vou falar em nenhum momento, de nenhuma vez que a gente estiver se encontrando. Tá? Isso é muito importante entender, porque daqui para frente, né, no próximo encontro, eu já vou estar falando desse outro grupo, que pode ser de pessoas que têm um racismo implícito. E o racismo implícito, ele vai estar baseado também na construção desse estereótipo implícito de raça. Onde eu vou falar agora, basicamente com relação à raça negra, né, das pessoas negras, mas eu poderia passar vários slides falando do que algumas pessoas chamam de branquitude. Mas eu vou comentar, porque eu acho que é importante comentar um pouco da nossa história e mostrar para vocês o quanto que essa construção de um estereótipo de raça negra foi e é construída e reforçada muito na nossa cultura, tá? E, portanto, há pessoas que
vão ter comportamentos que a gente vai ver depois, inclusive racistas, que não necessariamente acreditam que haja diferença entre pessoas brancas e negras, tá? Isso é uma coisa bem diferente. E não obstante, elas podem ter comportamentos racistas, assim como a gente tem também pessoas que não acham que tem diferença entre homens e mulheres, e depois a gente vai ver que pode ter um comportamento diferente diante de homens e mulheres, e acham, né, assim, que não tem, na sua cabeça não tem diferença, tá? Mas infelizmente a gente vai ver que existe. Então, no caso das pessoas negras, e particularmente no nosso país, a gente não pode esquecer da nossa história, né? Onde a gente teve quase 400 anos de escravização. O Brasil foi o último país do mundo a abolir o tráfico negreiro, né? O tráfico das pessoas negras que eram sequestradas dos seus países, às vezes traziam reis, rainhas para o Brasil, e aqui elas se tornavam pessoas escravizadas, eram separadas dos seus familiares, justamente para fazer com que essas pessoas ficassem mais suscetíveis ainda, né, à dominação. Então, maridos e mulheres, irmãos, mães e filhos eram separados, elas não iam para o mesmo lugar quando chegavam aqui no Brasil. Então, uma quebra dos laços familiares, uma tortura psicológica mesmo, né, para essas pessoas, com o argumento para a escravização de realmente sendo pessoas, por conta, né, da cor da pele, pessoas menos capazes, pessoas que eram menos inteligentes. Eles, na nossa lei, comparavam com seres semoventes, que estaria aí o gado, por exemplo, né, na lei tinha o gado como ser semovente, e os escravizados como seres semoventes. Então, essa história do nosso país é uma história que criou todo um estereótipo de pessoas que até hoje a gente tem, na verdade, né? Então, por exemplo, os estereótipos de resistência à dor, eu imagino, não tem nenhum estudo sobre isso, mas eu imagino que tenha sido criado também por conta de todas as imagens que a gente vê e do que essas pessoas acabavam resistindo às torturas, né, que elas resistiam diante desse quadro de serem escravizadas. A carga de trabalho, e isso tem repercussão até hoje, vou falar mais para frente, a carga de trabalho, porque elas eram pessoas que faziam um trabalho muito pesado, mas, na verdade, em nenhum lugar, nem para dor, nem para resistência a trabalho, está mostrando que na nossa fisiologia tem diferença entre pessoas brancas e pessoas negras. O comportamento violento, né? Inclusive, depois a gente tinha linhas de pensamento da filosofia e da sociologia que associavam o fenótipo, que a gente diz, né? A aparência da pessoa com comportamento mais violento ou menos violento. Então, tinha essa associação das pessoas negras com comportamento violento, a sexualização das mulheres negras e a desumanização, né, a objetificação dessas pessoas, que eram vendidas, alugadas, de forma que esses anúncios saíam nos jornais. Enfim, isso é uma história do nosso país, que é uma história muito longa. Então, aqui em vermelho está todo o tempo de história de escravidão do nosso país, né? E em algumas situações a gente tem na verdade, subterfúgios nos quais a gente, a princípio, tinha algo relacionado à abolição, o próximo da abolição, mas, na verdade, se a gente olhar com cuidado, isso também não é verdade. Então, por exemplo, a lei do ventre livre, né, que foi estabelecido, a princípio a gente já aprende na escola, que a partir dessa data, as crianças que nasciam, elas nasciam livres. E, na verdade, não é bem isso, né? Segundo a lei do ventre livre, essas crianças até 8 anos, os senhores eram obrigados a criar e cuidar dessas crianças, e depois de 8 anos, esses senhores podiam escolher uma indenização de 600 mil réis ou
utilizar o serviço dessas crianças até 21 anos completos, sendo que nessa época a expectativa de vida dessas pessoas era muito baixa, o que tem a ver também com a lei dos sexagenários, né? Os escravizados que chegavam a 60 anos eram uma minoria absoluta, então serviu para muito pouco. E tem um podcast que eu sugiro fortemente que todo mundo, particularmente o quarto episódio do podcast Projeto Quirino, ele fala sobre educação. E na verdade eu descobri nesse podcast e depois fui correr atrás das informações da lei e tal. E ele fala muito dessa separação, né, de brancos, dessa exclusão, mesmo após a abolição também, das crianças negras da escola, né, da escolarização. E ele cita trabalhos que também já verifiquei, nos quais mais que 80% dos senhores escolheram ficar com as pessoas até 21 anos. Então, na verdade, a lei do ventre livre é uma falácia, né? Ela não foi real para as pessoas escravizadas. Eles duraram praticamente, e muitas vezes, depois de 21 anos, essa pessoa continuava lá com aquele mesmo senhor, né? E lembrar também que após a abolição da escravidão, a gente não teve nenhum plano de integração dessas pessoas na nossa sociedade, né? Então, essas pessoas não ganharam nenhuma indenização, essas pessoas não ganharam terra, essas pessoas simplesmente, de um dia para o outro, foram jogadas à sua sorte, né? Na vida, na cultura onde era escravista. Elas não podiam votar. Esse podcast do quarto episódio que eu falei fala muito sobre as escolas e era muito importante porque só podia votar quem era alfabetizado e quem tinha um certo valor de dinheiro. Então, a possibilidade de votar era, na verdade, uma minoria, uma elite muito particular, branca e com dinheiro, né? Eu já falei do determinismo social. E quando a gente parte agora mais, né, para nossa realidade atual, a gente vai avaliar tudo que foi fruto disso e que continua sendo repercutido aí na nossa cultura, né? Então, muito do que passa, né, nos filmes, nas novelas, na TV, nas revistas, nos livros das escolas, praticamente tudo que a gente tem de estímulo vai reforçar esses estereótipos, né, onde essas pessoas negras são associadas com os vilões, com os bandidos. Elas vão aparecer pouco nos filmes, assim como as mulheres, a gente viu, as pessoas negras também são pouco representadas, os heróis, a maioria esmagadora dos heróis são brancos. Aqui nas nossas novelas brasileiras, até 2014, 90% dos personagens que tinham um papel central nas novelas eram brancos, embora a nossa população seja 50%, né? Nessa época era 50%, agora já até passou, a gente tem um pouco mais de negros do que brancos no nosso país. A gente viu uma diminuição um pouco desse tipo de uso, né, na propaganda, porque a gente tem agora uma reação forte das pessoas que lutam contra o machismo, contra o racismo, mas a gente já viu isso, né? Então tinha uma propaganda de uma marca de produto de limpeza de higiene pessoal, a Dove, que eu não compro até hoje, porque eu sou dessas, onde ela associava o uso do produto de higiene de limpeza ao embranquecimento, né? De uma forma implícita, mas eu acho quase explícita, associando sujeira com a pessoa negra e essa limpeza com as pessoas brancas. E isso passou muito tempo, né? Essa associação também dessa sexualização das mulheres negras, enfim, aqui com a bebida que chamava devassa. E por isso que eu pedi para vocês fazerem o teste de associação implícita, que a gente tem formas de tentar avaliar o quanto de associação implícita a gente tem para diferentes fatores, né? Então, a gente tem um grupo, na verdade, americano, eles criaram esse teste e fizeram um esforço para traduzir esse teste
para várias línguas diferentes e tem para alguns aspectos diferentes na língua portuguesa. Eu não sei se alguém conseguiu fazer, mas é um teste que a pessoa precisa fazer, e é um teste que ele vai ver de acordo com a sua associação implícita, porque você tem que associar a informação de forma muito rápida com o que dentro do nosso cérebro vai processar como informação congruente ou incongruente. E por isso que a professora Carolina perguntou se ela podia fazer com uma chamada, mas não adianta, porque a pessoa tem que fazer. E eu pedi para fazer gênero, porque em gênero a gente consegue avaliar essa associação de gênero com ciências humanas ou ciências exatas, e gênero, né? Então, eu acho que vocês já vão estar um pouco enviesadas, mas, por outro lado, essa associação implícita, ela é muito forte, porque a vida toda a gente vivenciou isso. E como é um teste que tem que associar informações que aparecem muito rápidas, então eu acho que mesmo assim, vai aparecer mais ou menos aí quanto de associação implícita cada um de vocês vai ter para gênero e ciências exatas, ou gênero e ciências humanas, mas quem estiver interessado pode fazer para raça, enfim, outros atributos, que é uma coisa interessante de ver. Todos nós vamos fazer associações implícitas, mais ou menos. Então, por exemplo, gênero e mulheres e ciências exatas, né? Essa associação ela vai ser fraca, muito provavelmente, na maioria de vocês, porque a gente vive essa cultura que eu acabei de mostrar para vocês, onde a associação da informação que está chegando o tempo todo é de homens com o brilhantismo e, portanto, ciências exatas, né? E isso vai mostrar depois, no próximo encontro, que vai estar associado a um comportamento de avaliação, por exemplo, que vai fazer com que a gente tenha um comportamento direcionado mais para um lado do que para o outro, né? Que a gente chama de enviesado. E aí vem para o próximo encontro. E a outra coisa que é interessante é justamente para a gente pensar do estereótipo do que é ciência, né? Então, os objetos, aonde que faz, normalmente aparece isso, né? Essa coisa do Erlenmeyer, do Becker, com uma pesquisa mais relacionada a essa área da química ou da saúde, e a gente pensar que, na verdade, a gente tem ciência em todos os campos do conhecimento, né? Então, a computação faz muita ciência, a engenharia faz ciência, a história faz ciência, a filosofia, a antropologia, e a gente raramente, eu acho que eu nunca vi um desenho com um livro ou um osso, né? E o quanto que a gente tem essa construção do estereótipo do cientista, agora eu vou falar do cientista, ou da cientista, fazendo outras coisas, né? A gente tem essa coisa mesmo do estereótipo da ciência sempre relacionada a esse campo do conhecimento, porque é o que aparece mais também, né? Então, eu queria esses desenhos, hein? Pelo menos as fotos. O que a gente vê, na verdade, historicamente, é que o que aparece, e o que muito antigamente era mesmo, que a gente tinha muito homem branco fazendo ciência mesmo, né? Mas aqui é a Marie Curie, a pesquisadora que ganhou 2 prêmios Nobel, mas ainda no que se reconhece como elite da ciência, né, a gente ainda tem muitos homens e muitos homens brancos, particularmente nesse campo das ciências exatas. Então, os 2 eram fotos de pessoas cientistas da área da química em encontros na década de 30 do século passado, e em 2011, no século presente, a gente continua vendo muito homem branco, né? E isso criou esse estereótipo de uma pessoa que faz ciência sendo muito associada a homens brancos, né? E aí tem muitos dados disso, que, no fundo, as meninas, aos 6 anos, elas desenham majoritariamente uma pessoa que faz ciência como uma mulher mesmo. O que a gente vê é que, ao longo da vida, elas vão diminuindo a quantidade de meninas
que desenha essa pessoa que faz ciência como sendo uma mulher, né? Como esse desenhozinho aqui, que a gente está vendo. Enquanto os meninos, eles já, aqui é quanto de porcentagem de mulheres que foram desenhadas, né? Como essa pessoa que faz ciência. E a gente vê que os meninos já desenham muito pouco mulheres fazendo ciência, aos 6 anos, aos 10 anos também praticamente nada, e aos 16 anos nada, já desenha 100% de pessoa que faz ciência como um homem. A gente vai aprendendo ao longo da vida a associar ciência com homens brancos. Ainda bem que as meninas que estão aí já estão nesse imaginário com mulheres, mas isso não é comum. A gente tem trabalhos bem recentes mostrando ainda esse viés, né, de associação implícita de ciência com homens. E eu acho que eu não vou falar desse final, porque era só para comentar, porque acho que vai ficar muito cansativo para as meninas, mas para comentar que essa construção dos estereótipos e o que a gente vai ver depois, tanto o viés implícito quanto a ameaça pelo estereótipo, ela vai ter um reflexo, né? A gente vai ver na nossa sociedade a ocupação de espaços por mulheres e por homens, muito em função desses estereótipos, né? Então, como eu falei para as profissões, né? Quando a gente vai ver, eu dou aula para medicina, a gente vê que o início do curso é mais ou menos parecido, tem uma quantidade parecida de meninas e meninos, né? Quando a gente vai ver no final, por exemplo, a quantidade de pessoas que foram fazer cirurgia, o neurocirurgião, por exemplo, é muito mais homens do que mulheres. Anestesia, muito mais homens que mulheres. E são áreas da medicina que ganham mais dinheiro, que é uma coisa interessante, e requerem, ou tem essa coisa na cabeça, né, de que requer mais habilidade, né? E enquanto para pediatria, ginecologia, a gente vai ver muito mais mulheres do que homens se formando nessas áreas relacionadas à saúde da mulher, né? E mais ainda, quando a gente vai ver dentro dessa profissão, né, quando a gente vai ver, e tem artigos mostrando isso, o quanto dessas pessoas, né, médicos e médicas, vão ocupar posições de gestão dentro do hospital, por exemplo, ou políticas dentro do hospital, ou dentro da política da saúde pública, a gente vai ver mais homens do que mulheres. Então, tudo isso, na verdade, a gente vai ver um reflexo e uma construção da sociedade de uma forma que está se baseando na nossa cultura, né? Então, não tem nada... Claro que mulheres e homens têm diferenças, não é? Eu não estou dizendo que não existe diferença, eu acho que a gente trabalha melhor no coletivo, por exemplo, né? A gente tem algumas características diferentes dos homens, mas nunca relacionados à inteligência, à nossa capacidade cognitiva, que a gente chama na ciência, né? A sua capacidade de fazer qualquer coisa, a habilidade de trabalhar com qualquer disciplina, em qualquer área da ciência, em qualquer área profissional. Não existe nada na literatura da neurociência que fundamente isso, né? Que faça com que a gente acredite que realmente homens vão mais para a engenharia porque eles são melhores mesmo na matemática. Essas posições nas profissões e na sociedade, de uma maneira geral, tem outros aspectos, né, da nossa cultura também, da nossa organização como sociedade, né? Então, por exemplo, as mulheres trabalham muitas horas a mais em casa, com os trabalhos de casa, do que os homens. Isso, a cada pesquisa, a gente vê isso reforçado, né? Então, as mulheres têm mais horas lavando louça, fazendo comida, lavando roupa, cuidando das crianças, cuidando dos idosos, do que os homens. Então, claro que isso interfere na saúde mental dessa mulher e, muito provavelmente, na carga mental que a gente fala,
da mulher, não na sua capacidade de qualquer profissão, mas certamente tem uma desigualdade aí que a gente precisa trabalhar e que impacta também nessas posições. O cuidado, né, que está aqui a maternidade, o cuidado com as crianças e o tipo de experiência que é vivenciado de violência, que eu coloquei assédio aqui, mas pode ser muito mais amplo que isso, que também está muito bem mostrado que as mulheres acabam sofrendo muito mais, e quanto mais posições de gestão e política, maior é essa violência, também está bem mostrado. Mas nos próximos encontros eu não vou falar disso, embora a gente saiba que esses são fatores que influenciam nessa organização social, né? E aí a gente vai falar nos próximos encontros como, o que é, e como o viés implícito e depois com a ameaça pelo estereótipo podem estar influenciando essa organização, né, que a gente tem no final das contas. E isso vai perpassar toda a nossa sociedade, né? Então, quando a gente fala de representação política, a gente vai ver que tem muito mais homem do que mulher, tanto no Senado quanto aonde a gente chama de Câmara Legislativa, que são os deputados federais, muito mais pessoas brancas do que pessoas negras, e isso certamente tem um impacto nas leis que estão votando, em tudo que está sendo votado, né? Que as horas vou passar. E é isso, eu queria terminar um pouquinho antes para dar tempo das perguntas. E se alguém tiver alguma coisa também, pode me mandar pelo e-mail.